Olá, meus amados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração de todos. Imaginem só, um homem poderoso, acostumado com luxo e riqueza, de repente se vê completamente abandonado por aqueles que mais amava. Enquanto sua fortuna era disputada pelos familiares, apenas uma pessoa simples, humilde, decidiu ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Uma mulher que não tinha obrigação alguma, mas que escolheu cuidar dele como se fosse a pessoa mais importante do mundo. O que vocês acham que pode acontecer quando o cuidado se transforma em algo muito mais profundo? E quando a família interesseira descobre que perdeu completamente o controle da situação? Ah, meus amigos, preparem-se para uma jornada de superação, amor verdadeiro e decisões que vão mudar vidas para sempre. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a todos vocês que sempre acompanham nossas histórias, que deixam aquele like carinhoso, que compartilham com os amigos e que enchem os comentários de carinho. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. E aí, me contem, vocês estão ouvindo nossa história enquanto preparam algo gostoso para comer, relaxando depois de um dia corrido, fazendo alguma atividade em casa? Deixem nos comentários como vocês curtem nossas narrativas. Agora sim, vamos mergulhar juntos nesta história que promete emocionar do primeiro ao último minuto. Nossa jornada começa agora. A manhã chegava devagar na cidade grande, trazendo consigo mais um dia de trabalho para Isabela Costa. Aos 27 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã, sempre com o mesmo cuidado silencioso para não incomodar os vizinhos do pequeno apartamento onde morava sozinha. Sua rotina era simples, mas cheia de propósito. Tomava um café rápido, ajeitava os cabelos castanhos em um rabo de cavalo bem feito e saía de casa carregando sua bolsa de trabalho, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros. Isabela era daquelas pessoas que encontravam beleza nas coisas mais simples da vida. E isso fazia toda a diferença no jeito como ela encarava cada novo dia que começava. O trajeto até a mansão dos Cardoso levava quase 1 hora de ônibus, mas Isabela nunca reclamava. Durante o caminho, ela gostava de observar a cidade despertando, as pessoas correndo para o trabalho, as crianças indo para a escola. Tinha algo reconfortante nessa rotina, uma sensação de pertencimento que a aquecia por dentro. Quando finalmente chegava ao bairro nobre onde ficava a imponente casa da família, Isabela sempre se impressionava com o tamanho e a elegância do lugar. Era uma construção magnífica, com jardins bem cuidados, uma piscina cristalina e detalhes arquitetônicos que mostravam o poder econômico de quem morava ali. Mas para ela, aquilo não era motivo de inveja ou amargura. Era simplesmente o lugar onde ela trabalhava com dedicação e carinho há quase 3 anos. Isabela começou a trabalhar na casa dos Cardoso quando ainda era muito jovem, logo depois que sua mãe faleceu e ela precisou se sustentar sozinha. No início, foi contratada apenas para fazer a limpeza geral 2 vezes por semana, mas sua dedicação e o jeito cuidadoso como tratava cada detalhe da casa logo chamaram a atenção. Ela não era apenas uma funcionária que cumpria suas tarefas e ia embora. Isabela colocava amor em tudo que fazia, desde a forma como arrumava as flores no vaso da sala, até o cuidado especial que tinha com os objetos de valor da família. Com o tempo, Diego Almeida Cardoso, o filho único dos donos da casa, passou a confiar tanto nela que aumentou sua carga horária e suas responsabilidades. Agora, ela ia à mansão todos os dias, cuidando não apenas da limpeza, mas também organizando a casa inteira e ajudando com pequenas tarefas que surgiam no dia a dia. Diego era um homem diferente de todos que Isabela já havia conhecido. Aos 42 anos, ele tinha construído um império empresarial impressionante, mas nunca tratou Isabela como uma simples empregada. Desde o primeiro dia, ele sempre a cumprimentava com um sorriso genuíno, perguntava como ela estava passando e demonstrava interesse real pelas coisas que ela contava sobre sua vida. "Bom dia, Isabela. Como foi seu fim de semana?" Era sempre a primeira coisa que ele dizia quando a encontrava pela manhã. E ela respondia com aquele sorriso sincero que iluminava o rosto, contando sobre os livros que havia lido,
os filmes que assistiu sozinha em casa ou os passeios que fez pelo parque perto de seu apartamento. Diego escutava tudo com atenção, fazendo comentários e demonstrando que realmente se importava com o que ela tinha a dizer. Essa simplicidade no tratamento fazia o coração de Isabela se aquecer de uma forma que ela mesma não conseguia explicar completamente. A rotina de trabalho de Isabela era sempre muito organizada e eficiente. Ela começava pela cozinha, preparando o café da manhã que Diego gostava de tomar antes de sair para o escritório. Depois, seguia para os quartos, trocando as roupas de cama com o mesmo cuidado que teria em sua própria casa, passando o aspirador nos tapetes caros e deixando tudo impecavelmente limpo e perfumado. O que mais chamava a atenção era o jeito como ela cuidava dos detalhes. Isabela sabia exatamente como Diego gostava que suas camisas fossem organizadas no closet. Conhecia de cor a marca de café que ele preferia e até mesmo o tipo de flor que ele mais gostava de ver no escritório. Não era uma obrigação profissional, era um cuidado genuíno que nascia do respeito e da admiração que ela sentia por ele. E Diego percebia cada um desses gestos, mesmo quando estava ocupado com as responsabilidades de seus negócios. O que tornava a relação entre eles ainda mais especial era a ausência total de arrogância por parte de Diego. Diferente de outros patrões ricos que ela já havia conhecido através de amigas que trabalhavam em casas similares, Diego nunca a fez sentir inferior ou desconfortável. Pelo contrário, ele sempre a tratava com uma gentileza e um respeito que a deixavam surpresa e tocada. Isabela, você não precisa se preocupar com isso agora. Pode deixar para depois do almoço, ele costumava dizer quando via que ela estava sobrecarregada com as tarefas. Ou então, você já fez demais hoje. Que tal descansar um pouco antes de ir embora? Esses pequenos gestos de consideração faziam Isabela se sentir valorizada, de uma forma que ela nunca havia experimentado antes, nem mesmo em relacionamentos pessoais que teve no passado. Mas havia algo mais profundo crescendo silenciosamente no coração de Isabela, algo que ela tentava ignorar, mas que se tornava mais forte a cada dia que passava. Era impossível não reparar na bondade genuína que emanava de Diego, na forma respeitosa como ele tratava todas as pessoas ao seu redor, na generosidade que demonstrava mesmo quando ninguém estava olhando. Isabela havia presenciado momentos em que ele ajudou funcionários em dificuldades financeiras, pagando tratamentos médicos ou emprestando dinheiro sem cobrar juros. Havia visto também como ele era paciente com a mãe, Marta Cardoso, mesmo quando ela se mostrava exigente demais ou fazia cobranças injustas. Tudo isso desenhava o retrato de um homem de caráter, alguém que usava sua riqueza e poder para fazer o bem, e isso mexia profundamente com os sentimentos de Isabela, criando uma admiração que ia muito além da relação profissional entre eles. Os primeiros sinais de que algo estava errado com Diego começaram a aparecer numa segunda-feira de outono. Isabela chegou na mansão como sempre, pontual e sorridente, mas percebeu que ele não estava na cozinha tomando café como de costume. A casa estava estranhamente silenciosa, e quando ela subiu para verificar se ele precisava de alguma coisa, encontrou Diego ainda na cama, com o rosto pálido e uma expressão de cansaço que ela nunca havia visto antes. Bom dia, Dr. Diego. O senhor está se sentindo bem? Perguntou Isabela com preocupação genuína na voz. Ele tentou sorrir como sempre fazia, mas era visível que estava fazendo um esforço enorme. Só estou um pouco indisposto, Isabela. Acho que peguei uma gripe forte, respondeu ele, tentando se levantar, mas desistindo logo em seguida. Naquele momento, algo dentro do peito de Isabela se apertou de preocupação, um pressentimento de que aquilo era mais sério do que uma simples gripe. Durante os dias seguintes, o estado de Diego só piorou. Ele, que sempre foi um homem ativo, cheio de energia para cuidar de seus negócios e responsabilidades, agora mal conseguia sair da cama. As dores no corpo se intensificaram. A febre apareceu e desapareceu sem padrão, e ele começou a perder peso de forma preocupante. Isabela, vendo o sofrimento dele, tomou a iniciativa de ligar para Marta Cardoso, a mãe de Diego, para informá-la sobre o estado delicado do filho. Dona Marta, o senhor Diego está muito mal. Acho que a senhora deveria vir vê-lo, ou pelo menos chamar um médico, disse Isabela ao telefone, esperando que a preocupação materna falasse mais alto. Mas a resposta que recebeu
A deixou completamente chocada e decepcionada com a frieza demonstrada. Isabela, você está exagerando. Diego sempre foi forte. Vai ficar bom logo. Continue fazendo seu trabalho normalmente. Foi tudo que Marta disse antes de desligar o telefone abruptamente. A situação se complicou ainda mais quando Diego desmaiou no banheiro numa quinta-feira pela manhã. Isabela ouviu o barulho da queda e correu para ajudá-lo, encontrando-o caído no chão frio, inconsciente e com a respiração fraca. Com o coração disparado de medo e desespero, ela conseguiu reanimá-lo e imediatamente ligou para o serviço de emergência médica. Por favor, venham rápido. O senhor Diego desmaiou e está muito fraco, gritou ela no telefone, enquanto segurava a mão dele que estava gelada e trêmula. No hospital, depois de uma série de exames detalhados e consultas com especialistas, os médicos descobriram que Diego estava com uma doença autoimune rara, que atacava seu sistema imunológico e deixava seu corpo extremamente vulnerável. O tratamento seria longo, complexo e exigiria cuidados constantes, além de medicamentos caros e acompanhamento médico regular. Era uma condição séria que poderia deixar sequelas permanentes se não fosse tratada adequadamente. Foi nesse momento crítico que a verdadeira face da família Cardoso começou a se revelar de forma cruel e desumana. Assim que souberam do diagnóstico e dos custos altos do tratamento, os parentes de Diego começaram a demonstrar um interesse muito maior no dinheiro da família do que na recuperação dele. Marta chegou ao hospital acompanhada dos irmãos de Diego, mas a conversa deles não era sobre como ajudar na recuperação ou sobre demonstrar apoio emocional. Precisamos pensar na empresa, nos investimentos, nas contas que não podem atrasar, disse Marta, com uma frieza que deixou Isabela em choque total. O Diego vai ficar de cama por meses. Alguém precisa tomar conta dos negócios, completou um dos tios, já falando como se Diego não fosse mais capaz de decidir sobre sua própria vida e patrimônio. Isabela assistia a tudo calada, mas com o coração partido ao ver como eles tratavam Diego como um obstáculo aos seus planos financeiros. O que mais doeu em Isabela foi perceber que nenhum deles demonstrava amor genuíno ou preocupação real com o bem-estar de Diego. Quando os médicos explicavam os procedimentos necessários para o tratamento, eles perguntavam sempre primeiro sobre os custos, reclamavam dos valores e sugeriam alternativas mais baratas que poderiam comprometer a recuperação dele. Será que não existe um tratamento mais em conta? Esses medicamentos importados são realmente necessários? Perguntava Marta com um tom de irritação, como se a vida do filho fosse apenas uma questão financeira a ser resolvida da forma mais econômica possível. Diego, mesmo fraco e debilitado, percebia perfeitamente a atitude interesseira da família, e Isabela via nos olhos dele uma tristeza profunda que ia muito além da dor física que estava sentindo. Era a dor de descobrir que as pessoas que ele mais amava no mundo só se importavam com seu dinheiro. Durante as semanas que se seguiram, Diego precisou ficar internado para estabilizar seu quadro clínico e começar o tratamento adequado. Isabela ia visitá-lo todos os dias depois do trabalho, levando flores frescas que comprava com seu próprio dinheiro, frutas que ela sabia que ele gostava e, principalmente, muito carinho e atenção. Como o senhor está se sentindo hoje? Perguntava ela sempre com aquele sorriso doce que iluminava o quarto do hospital. Melhor agora que você chegou, Isabela, respondia Diego, e ela percebia que não era apenas cortesia, mas uma gratidão sincera por ter alguém que realmente se importava com ele. Enquanto isso, a família aparecia esporadicamente, sempre com pressa e falando apenas sobre questões práticas relacionadas aos negócios e ao dinheiro. A diferença entre o cuidado genuíno de Isabela e o interesse financeiro da família se tornava mais evidente a cada dia que passava. Quando Diego finalmente recebeu alta médica, ele estava fraco demais para cuidar de si mesmo e precisaria de acompanhamento constante durante os próximos meses. Os médicos foram claros sobre a necessidade de repouso absoluto, medicação rigorosa nos horários corretos e cuidados especiais com alimentação e higiene. Era um período crítico para sua recuperação, e qualquer descuido poderia levar a complicações graves ou até mesmo colocar sua vida em risco novamente. Marta se ofereceu para contratar uma enfermeira particular, mas logo começou a reclamar dos custos envolvidos e sugerir alternativas mais baratas, que claramente não ofereciam a qualidade de atendimento necessária.
Existem profissionais mais em conta que podem fazer o mesmo trabalho, argumentava ela, sempre pensando primeiro no dinheiro que seria gasto com o cuidado do filho doente. A tensão na mansão dos Cardoso atingiu seu ponto máximo numa tarde de sexta-feira, quando toda a família se reuniu para tomar uma decisão sobre os cuidados de Diego. Isabela estava organizando os medicamentos dele na cozinha, quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de estar. Marta estava no centro da discussão, acompanhada pelos irmãos de Diego e alguns primos que raramente apareciam na casa, mas que agora demonstravam um interesse repentino pelos assuntos da família. Não podemos continuar gastando uma fortuna com esses tratamentos caros, disse Marta com um tom firme e decidido. O Diego vai ficar assim por meses, talvez anos, e enquanto isso, os negócios estão parados e as contas continuam chegando. A frieza com que ela falava sobre o próprio filho deixou Isabela completamente indignada, mas ela tentou se manter discreta, continuando com suas tarefas enquanto prestava atenção na conversa que definiria o futuro de Diego. Um dos tios de Diego, um homem corpulento chamado Roberto, bateu o punho na mesa com força excessiva. A Marta está certa, precisamos ser práticos. O Diego pode ficar internado numa clínica mais simples, e nós assumimos a administração da empresa até ele se recuperar completamente. As palavras dele soaram como música para os ouvidos dos outros parentes, que logo começaram a concordar e a fazer planos sobre como dividir as responsabilidades administrativas entre eles. Isabela percebeu que não se tratava de cuidar de Diego, mas sim de uma oportunidade que eles viram para tomar controle dos bens da família. A essa enfermeira particular que a Marta contratou está custando uma fortuna por semana, continuou Roberto, olhando diretamente para Isabela. Não precisamos de luxos desnecessários quando existem alternativas mais baratas que podem fazer o mesmo trabalho básico de cuidar de um doente. Isabela não conseguiu mais ficar calada diante de tamanha insensibilidade e crueldade. Ela largou os remédios que estava organizando e caminhou determinada até a sala, onde todos os parentes estavam confortavelmente sentados, discutindo o destino de Diego, como se ele fosse apenas um problema financeiro a ser resolvido. Com licença, disse ela, tentando manter a voz firme apesar da indignação que sentia. Vocês estão falando sobre internar o Dr. Diego numa clínica simples? Ele precisa de cuidados especializados. Os médicos foram muito claros sobre isso. E vocês querem economizar justamente na saúde dele? Marta se virou para Isabela, com uma expressão de desprezo total, como se ela não tivesse direito de opinar sobre assuntos da família. Isabela, você é apenas uma funcionária aqui. Não tem que se meter em decisões que não dizem respeito a você, respondeu Marta com uma frieza cortante na voz. Mas Isabela não se intimidou com a rispidez de Marta. Pelo contrário, sentiu uma coragem que nunca havia experimentado antes, alimentada pelo amor e pela lealdade que sentia por Diego. Eu posso ser apenas uma funcionária, mas sou a única pessoa aqui que realmente se importa com o bem-estar do Dr. Diego, disse ela, elevando ligeiramente o tom de voz. Vocês só falam sobre dinheiro, sobre economia, sobre os negócios. Mas e o sofrimento dele? E a dor que ele está sentindo? E o medo que ele tem de morrer sozinho enquanto vocês discutem quanto custa salvá-lo? As palavras de Isabela ecoaram pela sala, como um tapa na cara de todos os presentes, que ficaram momentaneamente em silêncio, surpresos com a coragem dela em confrontá-los diretamente. Roberto se levantou irritado, tentando intimidar Isabela com sua altura e presença física, mas ela permaneceu firme em sua posição. Quem você pensa que é para nos dar lições de moral? Gritou Roberto com o rosto vermelho de raiva. Somos a família dele, sabemos o que é melhor. Você não tem nada a ver com isso. Marta se juntou ao irmão na tentativa de colocar Isabela em seu lugar. Exatamente. Você está sendo paga para trabalhar, não para opinar sobre nossas decisões familiares. Se não está satisfeita com as mudanças, pode procurar outro emprego. Mas Isabela não recuou nem um centímetro. Família, repetiu ela com ironia. Família de verdade não abandona um ente querido na hora que ele mais precisa. Família de verdade não coloca dinheiro na frente da vida de quem ama. Vocês não são família dele, são abutres esperando para dividir os bens. A comparação com abutres deixou todos completamente furiosos. Mas Isabela continuou falando com uma paixão que surpreendeu até ela mesma. Eu vou continuar cuidando do Dr. Diego,
com ou sem o apoio de vocês, declarou Isabela com determinação total. Ele não vai ficar abandonado enquanto eu puder fazer alguma coisa para ajudá-lo, e se vocês acham que podem simplesmente interná-lo numa clínica barata para se livrar da responsabilidade, estão muito enganados. Marta se levantou furiosa, apontando o dedo na cara de Isabela. Você está demitida. Saia da minha casa agora mesmo. Como você ousa falar assim conosco? Somos seus patrões. Mas Isabela não demonstrou medo ou arrependimento. Eu não trabalho para vocês, respondeu ela com firmeza. Eu trabalho para o Dr. Diego, e enquanto ele precisar de mim, eu estarei aqui. Vocês podem tentar me demitir, mas quem decide isso é ele, não vocês. A discussão se intensificou ainda mais quando Roberto ameaçou chamar a polícia para retirar Isabela da propriedade. Esta casa é nossa família e você não tem direito de ficar aqui contra nossa vontade, berrou ele, completamente fora de controle. Mas Isabela estava preparada para enfrentar qualquer consequência. Chamem a polícia se quiserem, disse ela calmamente. Eu vou explicar para eles como uma família está tentando abandonar um doente grave para ficar com seu dinheiro. Vamos ver o que eles vão achar dessa situação. A ameaça de Isabela de expor publicamente o comportamento da família deixou todos momentaneamente sem ação, porque eles sabiam que a reputação deles na sociedade poderia ser severamente prejudicada se a verdade fosse revelada. Marta percebeu que Isabela não estava blefando e que realmente estava disposta a lutar até o fim pela proteção de Diego. Nesse momento tenso, Diego apareceu no topo da escada, apoiado no corrimão e visivelmente abalado por ter ouvido a discussão toda. Sua aparência estava ainda mais debilitada pelo estresse da situação, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e determinação. Mãe, disse ele com a voz fraca, mas firme, Isabela está certa. Se vocês querem abandonar-me agora, quando mais preciso de apoio, então vão embora. Mas ela fica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta olhou para o filho com incredulidade, como se não pudesse acreditar que ele estava escolhendo uma simples funcionária em detrimento da própria família. Diego, você não sabe o que está dizendo. Está doente, confuso pelos medicamentos. Tentou argumentar ela, mas Diego balançou a cabeça negativamente. Estou lúcido o suficiente para saber quem realmente se importa comigo, respondeu ele, olhando diretamente para Isabela com um carinho que fez o coração dela acelerar. A família Cardoso percebeu naquele momento que havia perdido completamente o controle da situação. Roberto ainda tentou uma última investida, apelando para o lado emocional. Diego, somos seu sangue. Sempre estivemos aqui por você. Mas Diego não se deixou enganar pela encenação. Vocês estiveram aqui pelos meus recursos, não por mim, respondeu ele com uma clareza dolorosa. Agora vão embora e deixem-me em paz. Quando eu me recuperar, vamos conversar sobre o futuro da empresa e sobre relacionamentos familiares. Marta juntou suas coisas com movimentos bruscos e irritados. Você vai se arrepender dessa decisão, Diego. Quando essa aí mostrar quem realmente é, você vai lembrar das minhas palavras, disse ela antes de sair pela porta, seguida pelos outros parentes que murmuravam entre si sobre a ingratidão e a estupidez de Diego em confiar numa estranha. Com a saída da família, a mansão dos Cardoso ficou envolvida numa quietude quase mágica, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos ombros de todos que ali permaneceram. Diego conseguiu descer lentamente as escadas com a ajuda de Isabela, que segurou seu braço com todo o cuidado do mundo, sentindo pela primeira vez a proximidade física dele de uma forma diferente. Obrigado por me defender, Isabela. Você não tinha obrigação de fazer isso, disse ele quando finalmente se acomodou no sofá da sala, ainda ofegante pelo esforço de caminhar. Eu fiz porque quis, Dr. Diego. Ninguém merece ser abandonado pela própria família numa hora dessas, respondeu ela, ajeitando as almofadas atrás das costas dele com um carinho que surpreendeu ambos. Naquele momento, alguma coisa mudou entre eles. O ar ficou mais leve, mais íntimo, como se finalmente pudessem ser eles mesmos, sem as barreiras sociais que sempre existiram entre patrão e empregada. Nos dias que se seguiram, Isabela assumiu completamente os cuidados de Diego, transformando sua rotina de trabalho numa verdadeira missão de amor e dedicação. Ela acordava ainda mais cedo para chegar na mansão antes mesmo dele despertar. Preparava o café da manhã exatamente como ele gostava e organizava todos os medicamentos nos horários corretos, conforme as prescrições médicas.
Bom dia, Dr. Diego. Como passou a noite? Perguntava ela sempre com aquele sorriso doce que se tornou a primeira alegria do dia dele. Melhor sabendo que você estava vindo, respondia ele, e essa troca de gentilezas começou a ganhar um significado mais profundo a cada manhã que passava. Isabela notava como os olhos dele se iluminavam quando ela entrava no quarto e sentia seu próprio coração acelerar diante daquela reação tão sincera e carinhosa que recebia dele. Durante as longas horas de repouso que Diego precisava fazer, Isabela permanecia por perto, fazendo suas tarefas domésticas, mas sempre atenta para qualquer necessidade que ele pudesse ter. Ela aprendeu a reconhecer quando ele estava com dor apenas pela expressão do rosto. Sabia identificar quando ele estava com febre só de tocar levemente sua testa e desenvolveu uma intuição impressionante para antecipar suas necessidades antes mesmo dele pedir ajuda. E Isabela, você não precisa ficar aqui o tempo todo. Deve ter outras coisas para fazer, dizia Diego quando percebia que ela estava dedicando cada minuto do seu dia para cuidar dele. Não tenho lugar melhor para estar, respondia ela com sinceridade total, e essas palavras tocavam o coração dele de uma forma que ele nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos relacionamentos amorosos que teve no passado. O que mais impressionava Diego era a naturalidade com que Isabela cuidava dele, sem nenhum constrangimento ou desconforto diante das limitações físicas que a doença impunha. Quando ele precisava de ajuda para tomar banho, ela o auxiliava com uma delicadeza respeitosa que preservava sua dignidade masculina. Quando ele tinha dificuldades para se alimentar sozinho nos dias mais difíceis, ela o ajudava com uma paciência infinita, conversando sobre assuntos agradáveis para distraí-lo. Conte-me sobre sua infância, Isabela. Como era sua família? Perguntava ele durante as refeições, genuinamente interessado em conhecer melhor a mulher que estava se dedicando tanto para cuidar dele. E ela começou a se abrir, contando sobre sua mãe que havia falecido, sobre as dificuldades financeiras que enfrentou sozinha, sobre os sonhos que teve que adiar para sobreviver, mas sempre sem autopiedade ou ressentimento. As conversas entre eles se tornaram cada vez mais íntimas e profundas, criando uma conexão emocional que surpreendeu ambos pela intensidade e pela sinceridade. Diego descobriu que Isabela era uma mulher inteligente, sensível e cheia de sonhos que nunca havia tido oportunidade de realizar. Ela falava sobre os livros que gostava de ler, sobre os lugares que sonhava conhecer, sobre a vontade que tinha de estudar enfermagem para poder ajudar mais pessoas doentes, como estava ajudando ele agora. Por que você nunca tentou fazer o curso de enfermagem? Perguntou Diego com curiosidade genuína. Por que preciso trabalhar para me sustentar e não posso parar de ganhar dinheiro para estudar? Respondeu ela com simplicidade, sem imaginar que essa conversa estava plantando uma semente na mente dele sobre como poderia retribuir toda a dedicação que estava recebendo. Durante as noites mais difíceis, quando a dor impedia Diego de dormir ou quando a febre voltava com força, Isabela permanecia ao lado da cama dele, aplicando compressas frias na testa, massageando suas mãos para melhorar a circulação e conversando baixinho para acalmá-lo. Você deveria ir para casa descansar, Isabela. Já fez demais por hoje, sussurrava ele quando via que ela estava cansada. Eu não vou deixar você sozinho enquanto estiver passando mal, respondia ela com firmeza, e essa dedicação incondicional mexia profundamente com os sentimentos dele. Era a primeira vez na vida que Diego experimentava um cuidado tão puro e desinteressado, sem nenhuma segunda intenção ou expectativa de retorno financeiro. Isabela cuidava dele, simplesmente porque se importava, porque queria vê-lo bem, porque havia desenvolvido um amor genuíno que ela mesma ainda não conseguia nomear completamente. A proximidade física constante entre eles começou a despertar sensações que nenhum dos dois esperava sentir. Quando Isabela ajudava Diego a se levantar da cama, suas mãos se tocavam de forma natural, mas o contato enviava ondas de calor pelos corpos de ambos. Quando ela arrumava os travesseiros atrás das costas dele, seus rostos ficavam próximos o suficiente para que ele sentisse o perfume suave do cabelo dela, e isso o deixava com uma sensação estranha no peito, uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ele não conseguia identificar. Isabela, disse ele numa tarde, segurando delicadamente a mão dela quando ela terminou de dar os remédios. Eu não sei como vou conseguir retribuir tudo que você está fazendo por mim,
Ela olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade comovente que a fez estremecer. Você não precisa retribuir nada, Dr. Diego. Ver você melhorando já é a maior recompensa que eu poderia ter. Mas Diego começou a perceber que seus sentimentos por Isabela estavam evoluindo para algo muito além da gratidão. Ele se pegava esperando ansiosamente pela chegada dela todas as manhãs. Sentia saudades quando ela precisava sair para comprar medicamentos ou fazer alguma tarefa fora da mansão. E dormia melhor simplesmente sabendo que ela estava por perto, cuidando dele com tanto carinho. Durante uma das tardes de repouso, quando Isabela estava lendo em voz alta para distraí-lo, Diego a observou com atenção pela primeira vez de uma forma diferente. Notou a beleza natural do rosto dela, a doçura da voz, a graciosidade dos movimentos e sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com os efeitos da medicação. Isabela, chamou ele suavemente, interrompendo a leitura. Sim, Dr. Diego, respondeu ela, levantando os olhos do livro. Nada, só queria ouvir você falando meu nome, disse ele com um sorriso tímido que a deixou completamente confusa e ao mesmo tempo profundamente tocada por essa demonstração de afeto. A transformação dos sentimentos entre Diego e Isabela aconteceu de forma gradual e natural, como uma flor que desabrocha lentamente sob os cuidados do sol e da chuva. Durante uma noite particularmente difícil, quando Diego estava com muita dor e não conseguia encontrar uma posição confortável para dormir, Isabela permaneceu sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão e cantarolando baixinho uma música que sua mãe costumava cantar para acalmá-la quando era criança. Sua voz é linda, Isabela, murmurou Diego, sentindo as dores diminuírem gradualmente com a presença reconfortante dela. Minha mãe dizia que cantar afasta as tristezas e traz paz para o coração, respondeu ela, continuando a melodia suave. Naquele momento, sob a luz fraca do abajur e envolvidos pela intimidade da noite, ambos sentiram que existia algo especial crescendo entre eles, algo que ia muito além de uma simples relação de cuidado profissional. Na manhã seguinte, Diego acordou sentindo-se melhor do que havia se sentido em semanas, e tinha certeza de que isso se devia à presença carinhosa de Isabela durante toda a noite. Você ficou aqui comigo a noite inteira? Perguntou ele quando a viu arrumando os remédios na mesinha de cabeceira, com os cabelos ligeiramente desarrumados e os olhos um pouco cansados. Claro que fiquei. Não ia deixar você sozinho passando mal, respondeu ela com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Isabela, você está fazendo muito mais do que qualquer pessoa deveria fazer. Está cuidando de mim como se eu fosse... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Como se fosse alguém especial para você, completou ela baixinho, surpreendendo a si mesma com a coragem de dizer aquilo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, e ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível que separava o profissional do pessoal. Diego estendeu a mão em direção ao rosto de Isabela, tocando delicadamente sua bochecha com os dedos trêmulos, ainda fracos pela doença, mas cheios de ternura. Você é especial para mim, Isabela, mais especial do que eu jamais imaginei que alguém pudesse ser, disse ele com uma voz carregada de emoção. Doutor Diego, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Pode me chamar só de Diego. Acho que já passamos do ponto onde precisamos manter essa formalidade, pediu ele com um sorriso que a deixou completamente sem fôlego. Diego, repetiu ela, experimentando como soava natural e íntimo pronunciar apenas o nome dele. Gosto de como fica na sua voz, confessou ele, puxando-a delicadamente para mais perto. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir, mas ela não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais, sentindo pela primeira vez a presença masculina dele de uma forma completamente nova. O primeiro beijo aconteceu de forma espontânea e inevitável, como se fosse a conclusão natural de toda a intimidade e carinho que haviam compartilhado durante aquelas semanas de cuidado. Diego puxou Isabela suavemente para si, e ela se deixou envolver pelos braços dele, sentindo uma segurança e uma completude que nunca havia experimentado antes. Eu te amo, Isabela, sussurrou ele contra os lábios dela, e essas palavras a fizeram tremer de emoção. Eu também te amo, Diego, respondeu ela, finalmente admitindo para si mesma e para ele o que já sabia há algum tempo.
Não sei quando começou exatamente, mas sei que é verdadeiro, continuou ela, olhando nos olhos dele com uma sinceridade que o comoveu profundamente. Naquele momento, cercados pelo silêncio da manhã e pela luz dourada que entrava pela janela do quarto, eles souberam que suas vidas haviam mudado para sempre. A partir daquele dia, a relação entre Diego e Isabela ganhou uma nova dimensão, cheia de descobertas e momentos de ternura que o surpreendiam constantemente. Ela continuava cuidando dele com a mesma dedicação de sempre, mas agora cada gesto tinha um significado mais profundo. Cada olhar carregava uma promessa de amor e cumplicidade. Como você consegue me fazer sentir tão bem mesmo quando estou doente? Perguntava Diego enquanto ela o ajudava com os exercícios de fisioterapia que o médico havia recomendado. Porque quando amamos alguém de verdade, queremos que essa pessoa seja feliz e saudável, respondia Isabela, massageando gentilmente os músculos dele que estavam enrijecidos pela falta de movimento. Nunca ninguém me amou assim antes, confessou ele, sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado uma mulher tão especial justamente no momento mais difícil de sua vida. Durante as tardes de repouso, eles passaram a conversar sobre o futuro, fazendo planos e compartilhando sonhos que agora incluíam um ao outro. Diego falava sobre sua vontade de viajar pelo mundo quando se recuperasse completamente, e Isabela contava sobre os lugares que sempre quis conhecer, mas nunca teve oportunidade. Quando eu ficar bom, vamos viajar juntos para todos esses lugares, prometia ele, segurando as mãos dela entre as suas. Você tem certeza disso? Somos de mundos muito diferentes, questionava Isabela, ainda insegura, sobre como aquela relação poderia funcionar na prática. O amor verdadeiro não liga para diferenças sociais ou financeiras, respondia Diego com convicção. O que importa é o que sentimos um pelo outro, e eu nunca me senti tão completo como me sinto com você. Essas conversas fortaleciam ainda mais o vínculo entre eles, criando uma base sólida para o relacionamento que estava nascendo. Uma noite, quando Diego já estava significativamente melhor e conseguia se locomover pela casa sem ajuda, ele e Isabela jantaram juntos pela primeira vez como um casal apaixonado. Ela havia preparado um jantar especial com os pratos favoritos dele, decorou a mesa com velas e flores e vestiu um vestido simples mas bonito que havia comprado especialmente para a ocasião. Você está linda demais, Isabela, disse Diego quando a viu, sentindo seu coração acelerar como se fosse um adolescente apaixonado. Queria estar bonita para você, respondeu ela com timidez, ainda não acostumada com os elogios e com a intensidade do olhar apaixonado dele. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo e nada, riram juntos, trocaram carícias discretas e se perderam nos olhos um do outro, como dois jovens descobrindo o amor pela primeira vez. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá da sala e Diego puxou Isabela para seus braços, abraçando-a com ternura e paixão. Isabela, eu quero que você saiba que meus sentimentos por você são reais e profundos, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Não é gratidão pelo cuidado que você teve comigo, não é solidão ou carência, é amor verdadeiro, do tipo que transforma vidas. Ela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Eu sei, Diego, também sinto a mesma coisa. Você mudou minha vida completamente. Me fez acreditar que eu mereço ser amada, respondeu ela, encostando a cabeça no peito dele e ouvindo os batimentos do coração que agora batia por ela. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles se entregaram completamente um ao outro, selando com amor e paixão a união que havia nascido durante os dias mais difíceis da vida de Diego, mas que se revelou como o presente mais precioso que o destino poderia ter oferecido a ambos. Os meses seguintes trouxeram uma transformação impressionante na vida de Diego, que começou a se recuperar de forma surpreendente e consistente. Os médicos ficaram admirados com a rapidez da melhora dele, atribuindo o sucesso não apenas aos medicamentos e tratamentos, mas também ao estado emocional positivo que ele demonstrava a cada consulta. Senhor Diego, seus exames estão mostrando uma evolução excepcional. O que quer que esteja fazendo, continue assim, disse o Dr. Carvalho, o especialista que acompanhava seu caso desde o início. Eu tenho a melhor enfermeira do mundo cuidando de mim, respondeu Diego com um sorriso apaixonado, olhando para Isabela que o acompanhava em todas as consultas médicas.
Ela corava sempre que ele falava dela dessa forma para outras pessoas, ainda se acostumando com o fato de ser tratada como a mulher amada dele, não mais como uma simples funcionária da casa. A rotina deles havia se estabelecido de forma natural e harmoniosa, com Isabela continuando a cuidar da casa e de Diego, mas agora como sua companheira, sua confidente e o grande amor de sua vida. Eles acordavam juntos todas as manhãs, tomavam café da manhã, conversando sobre os planos para o dia, e Diego havia começado a trabalhar algumas horas por dia em casa, administrando seus negócios remotamente enquanto terminava a recuperação. Você não acha que está exagerando no trabalho? Precisa descansar ainda, dizia Isabela quando o via concentrado no computador por muitas horas seguidas. Estou me sentindo tão bem que às vezes esqueço que ainda estou me recuperando, respondia ele, puxando-a para um abraço carinhoso. Mas você tem razão, vou diminuir o ritmo. Prefiro aproveitar este tempo com você do que ficar preocupado com planilhas e reuniões. Essa mudança de prioridades mostrava como o amor havia transformado a perspectiva de vida dele. Durante uma manhã de primavera, Isabela acordou sentindo-se estranha, com enjoos e uma sensibilidade diferente que a deixou preocupada. No início, pensou que pudesse ter pego algum vírus ou comido algo que não havia caído bem, mas quando os sintomas persistiram por vários dias, uma suspeita começou a crescer em sua mente. Diego, acho que preciso ir ao médico, disse ela uma manhã depois de correr para o banheiro pela terceira vez em poucas horas. O que está sentindo, meu amor? Quer que eu vá com você? Perguntou ele, imediatamente preocupado com o bem-estar dela. São só uns enjoos estranhos, provavelmente não é nada sério, respondeu ela, tentando tranquilizá-lo, mas no fundo já desconfiando do que poderia ser. Naquela mesma tarde, ela foi ao médico sozinha, querendo ter certeza antes de conversar com Diego sobre suas suspeitas. O resultado do exame confirmou o que Isabela já imaginava em seu coração. Ela estava grávida de quase 2 meses. A descoberta a deixou com uma mistura de alegria, surpresa e um pouco de medo sobre como Diego reagiria à notícia. Durante o caminho de volta para casa, ela ensaiou várias formas de contar para ele, imaginando diferentes reações e se preparando para qualquer possibilidade. E se ele não quiser ter filhos agora? E se ele achar que é cedo demais? E se isso complicar a recuperação dele? Pensava ela, sentindo o coração acelerar com a ansiedade. Mas quando chegou em casa e viu Diego sorrindo para ela com aquele olhar apaixonado de sempre, todas as preocupações se dissiparam momentaneamente, substituídas pela certeza de que precisava compartilhar aquela notícia importante com o homem que amava. Diego, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse Isabela naquela noite depois do jantar, quando eles estavam relaxando na sala. Claro, meu amor. Pode falar sobre qualquer coisa, respondeu ele, imediatamente atento e preocupado com a seriedade no tom de voz dela. Isabela respirou fundo, juntando coragem para as palavras que iriam mudar suas vidas para sempre. Fui ao médico hoje e descobri que estou esperando um bebê nosso, disse ela, observando cuidadosamente a expressão no rosto dele. Por um momento que pareceu eterno, Diego ficou completamente imóvel, processando a informação que havia acabado de receber. Então, lentamente, um sorriso imenso se espalhou pelo rosto dele e seus olhos se encheram de lágrimas de alegria pura e genuína. Isabela, você está falando sério? Vamos ter um filho? Perguntou ele, levantando-se do sofá e caminhando em direção a ela com passos trêmulos de emoção. Sim, Diego. Vamos ser pais, confirmou ela, sentindo suas próprias lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Diego a envolveu num abraço tão apertado e carinhoso que ela sentiu todo o amor dele sendo transmitido, através daquele contato físico. Eu não consigo acreditar. Este é o melhor presente que a vida poderia me dar, disse ele, cobrindo o rosto dela de beijos. Você me deu tanta coisa, seu amor, seus cuidados, sua dedicação, e agora está me dando um filho. Como eu fui tão sortudo de encontrar você. A felicidade dele era tão intensa e contagiante que Isabela se sentiu completamente tranquila sobre o futuro, sabendo que haviam criado aquela vida com muito amor e que iriam criá-la da mesma forma. Eu também me sinto a pessoa mais sortuda do mundo, respondeu ela, tocando delicadamente o rosto dele. Não imaginava que pudesse ser tão feliz. Nos dias que se seguiram ao anúncio da gravidez, Diego se transformou num futuro pai
completamente apaixonado e dedicado. Ele comprou todos os livros sobre gravidez e cuidados com bebês que conseguiu encontrar, começou a pesquisar sobre as melhores escolas da cidade e até mesmo começou a fazer planos para reformar um dos quartos da mansão para criar o berçário mais bonito possível. Diego, ainda temos 7 meses pela frente. Não precisa se apressar tanto, ria Isabela quando o via fazendo listas intermináveis de coisas para comprar para o bebê. Eu sei, mas não consigo conter a animação. Quero que nosso filho tenha tudo do melhor, mas principalmente muito amor, respondia ele, colocando a mão carinhosamente sobre a barriga dela que ainda nem estava aparecendo. Ele já tem a coisa mais importante, pais que se amam e que vão amá-lo incondicionalmente, disse Isabela, sentindo uma paz profunda ao imaginar a família feliz que estavam construindo juntos. A notícia da gravidez trouxe ainda mais união para o casal, que passou a dividir cada momento da gestação com cumplicidade e alegria. Diego acompanhava Isabela em todas as consultas pré-natais, fazia questão de estar presente em todos os exames e ficava emocionado a cada nova descoberta sobre o desenvolvimento do bebê. Olha só, Isabela, o médico disse que já dá para ouvir o coraçãozinho batendo, exclamava ele durante uma das ultrassonografias, segurando firme a mão dela, enquanto escutavam juntos o som rítmico que representava a nova vida que haviam criado. É o som mais bonito que já ouvi na vida, respondia ela, sentindo uma conexão profunda com aquele ser pequenino que crescia dentro dela. Naqueles momentos, ambos tinham certeza absoluta de que haviam encontrado a felicidade verdadeira, construída sobre uma base sólida de amor, respeito e dedicação mútua que havia nascido durante os momentos mais difíceis e agora florescia na expectativa da chegada de seu primeiro filho. A paz e a felicidade que Diego e Isabela haviam construído juntos foram abruptamente interrompidas numa manhã de terça-feira, quando o interfone da mansão tocou insistentemente. Isabela estava preparando o café da manhã especial que Diego gostava de tomar antes de começar suas atividades do dia, enquanto ele lia alguns relatórios da empresa no escritório. "Quem será a esta hora?" murmurou ela, secando as mãos no avental antes de atender o interfone. A voz que veio do outro lado a deixou completamente gelada. Era Marta Cardoso, a mãe de Diego, que havia desaparecido há meses quando ele mais precisou de apoio familiar. "Isabela, abra o portão. Vim falar com meu filho", disse Marta com um tom imperativo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse abandonado Diego no momento mais crítico de sua vida. O coração de Isabela disparou, mas ela manteve a compostura. "Vou avisar o doutor Diego que a senhora chegou", respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar da ansiedade que sentia. Diego ficou visivelmente tenso quando Isabela lhe contou sobre a chegada inesperada da mãe. Durante todos aqueles meses de recuperação e felicidade ao lado de Isabela, ele havia conseguido se curar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente das feridas causadas pelo abandono da família. "Ela não vem aqui há meses e agora aparece sem avisar?", disse ele, passando a mão pelos cabelos num gesto de irritação que Isabela já conhecia bem. "O que será que ela quer?", perguntou retoricamente, embora ambos já desconfiassem das motivações por trás daquela visita repentina. "Você quer que eu fique aqui com você durante a conversa?", ofereceu Isabela, segurando carinhosamente a mão dele. "Claro que sim. Você faz parte da minha vida agora, e ela precisa aceitar isso", respondeu Diego com determinação, apertando os dedos dela entre os seus, como se estivesse se preparando para uma batalha. Marta entrou na casa com a arrogância de sempre, olhando ao redor como se estivesse inspecionando sua propriedade depois de uma longa ausência. Ela estava vestida impecavelmente, usando roupas caras e joias que demonstravam que não havia passado por nenhuma dificuldade financeira durante os meses em que esteve longe. "Diego, meu filho, como você está bem? Sabia que ia se recuperar completamente", disse ela com um sorriso forçado, tentando abraçá-lo como se fosse a mãe carinhosa que nunca havia sido durante a doença dele. Diego se afastou ligeiramente, mantendo uma distância respeitosa, mas fria. "Olá, mãe. Que surpresa vê-la aqui depois de tanto tempo", respondeu ele com um tom neutro que deixava claro que a recepção não seria calorosa. "E aí está a Isabela", continuou Marta, olhando para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vejo que ainda está trabalhando aqui.
Que dedicação admirável. O comentário soou condescendente e carregado de segundas intenções. Na verdade, mãe, Isabela não é mais apenas uma funcionária, disse Diego, passando o braço pela cintura de Isabela num gesto protetor e possessivo. Ela é minha companheira, a mulher que eu amo e que cuidou de mim quando todos me abandonaram. O sorriso falso de Marta vacilou por um instante, revelando uma expressão de surpresa e desagrado que ela tentou disfarçar rapidamente. Ah, que interessante, disse ela, forçando um tom alegre. Vocês dois, juntos. Nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessas. A forma como ela pronunciou as palavras deixava claro que não aprovava absolutamente nada daquela situação, mas estava tentando manter as aparências por algum motivo que ainda não havia revelado. Isabela sentiu um aperto no estômago, pressentindo que problemas estavam por vir. E não é só isso, mãe, continuou Diego, decidindo revelar tudo de uma vez. Isabela está grávida. Vamos ter um filho, e eu nunca fui tão feliz na minha vida. O impacto da notícia foi visível no rosto de Marta, que perdeu completamente a compostura por alguns segundos antes de tentar se recompor. Grávida, repetiu ela, como se não conseguisse processar a informação. Diego, você tem certeza do que está fazendo? Vocês se conhecem há pouco tempo, são de backgrounds completamente diferentes. A voz dela começou a ganhar um tom mais ácido, revelando seus verdadeiros sentimentos sobre a situação. Mãe, eu sei muito bem o que estou fazendo, interrompeu Diego firmemente. Isabela me conhece melhor do que qualquer pessoa nesta família jamais se deu ao trabalho de conhecer. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Marta respirou fundo, claramente fazendo um esforço para manter o controle da situação. Claro, claro, não quis dizer nada contra a Isabela, disse ela com um sorriso forçado. É só que fiquei surpresa com as novidades todas de uma vez. Mas o importante é que você está bem e feliz. Então ela se dirigiu diretamente a Isabela pela primeira vez. Parabéns pela gravidez, querida. Deve estar muito emocionada com a chegada do bebê. Mas havia algo na forma como ela falava que deixava Isabela desconfortável, como se as palavras fossem doces demais para serem sinceras. Obrigada, dona Marta. Estamos muito felizes mesmo, respondeu Isabela educadamente, tentando não demonstrar a tensão que sentia. Diego tem sido um companheiro maravilhoso durante toda a gestação. Tenho certeza de que sim, disse Marta, mas seus olhos diziam o contrário. Aliás, Diego, vim aqui porque precisamos conversar sobre alguns assuntos importantes da empresa. Houve algumas mudanças durante sua ausência e acho que você deveria saber. A forma como ela mencionou a ausência dele, como se tivesse sido uma escolha e não uma necessidade médica, irritou profundamente Diego. Que tipo de mudanças? Perguntou ele, já desconfiando que a visita da mãe tinha motivações muito específicas relacionadas aos negócios da família. Bem, como você estava doente e não podia tomar decisões importantes, eu e seus tios assumimos algumas responsabilidades temporariamente, explicou Marta com cuidado. Fizemos alguns investimentos, tomamos algumas decisões que não podiam esperar. Nada demais, apenas coisas necessárias para manter tudo funcionando. Diego sentiu o sangue ferver ao perceber que a família havia aproveitado sua doença para tomar controle de seus bens sem consultá-lo. Que decisões exatamente? Insistiu Diego, sua voz ficando mais séria. Mãe, você está me dizendo que vocês mexeram na minha empresa sem minha autorização? Marta começou a ficar visivelmente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Diego, não seja dramático. Somos família. Estávamos protegendo seus interesses, tentou justificar ela. Além do mais, você estava muito doente para pensar com clareza. Alguém precisava tomar conta das coisas. A audácia da explicação deixou Diego completamente indignado. Protegendo meus interesses? Vocês me abandonaram quando eu mais precisei de vocês, e agora descobro que aproveitaram minha doença para mexer nos meus negócios? Isabela segurou discretamente a mão de Diego, sentindo a tensão dele aumentar perigosamente. Ela sabia que aquela conversa estava apenas começando e que revelações muito piores ainda estavam por vir. A tensão na sala aumentou drasticamente quando Diego exigiu explicações detalhadas sobre as decisões que a família havia tomado em sua ausência. Marta tentou minimizar a situação,
Mas foi ficando cada vez mais claro que ela e os irmãos de Diego haviam aproveitado a doença dele para tomar controle significativo da empresa familiar. Diego, você precisa entender que alguém tinha que tomar as rédeas, disse ela, tentando soar razoável. A empresa não podia ficar parada esperando você se recuperar completamente. Mas Diego não estava disposto a aceitar justificativas vagas. Eu quero ver todos os documentos, todos os contratos que vocês assinaram em meu nome, exigiu ele, levantando-se do sofá com uma autoridade que surpreendeu a própria mãe. E quero ver agora. A determinação na voz dele deixou claro que não aceitaria mais evasivas ou explicações superficiais sobre assuntos que diziam respeito ao seu patrimônio e ao futuro de sua família. Marta percebeu que não conseguiria mais enrolar Diego com meias-verdades, então mudou completamente de estratégia. Sua máscara de mãe preocupada caiu por completo, revelando a mulher calculista e interesseira que sempre foi. Está bem, Diego. Já que você quer saber de tudo, vou te contar a verdade, disse ela, cruzando os braços numa postura defensiva. Sim, nós tomamos algumas decisões importantes. Fizemos investimentos, reorganizamos alguns setores da empresa, até mesmo vendemos algumas propriedades que não estavam sendo lucrativas. A frieza com que ela relatava essas informações deixou Diego completamente chocado. Vocês venderam minhas propriedades sem minha autorização? Gritou ele, perdendo completamente a compostura. Mãe, isso é roubo. Vocês aproveitaram que eu estava doente para roubar meu patrimônio. Isabela se levantou imediatamente e ficou ao lado de Diego, oferecendo apoio emocional naquele momento devastador. Não seja dramático, Diego, respondeu Marta com desdém. Somos sua família, estávamos protegendo seus bens. E além do mais, você estava sob influência de medicamentos pesados, não estava em condições de tomar decisões importantes. Então ela olhou diretamente para Isabela com uma expressão de puro desprezo. Principalmente agora que vejo que você estava sendo manipulado por essa pessoa que se aproveitou da sua vulnerabilidade. A acusação dirigida a Isabela fez Diego explodir de raiva. Como você ousa falar assim da Isabela? Ela foi a única pessoa que ficou ao meu lado quando vocês me abandonaram, berrou ele, com o rosto vermelho de indignação. Ela cuidou de mim, me amou, me salvou, enquanto vocês só se preocupavam com meu dinheiro. A defesa apaixonada que Diego fez de Isabela tocou profundamente o coração dela, mas também intensificou ainda mais a hostilidade de Marta. Ah, por favor, Diego, disse Marta com sarcasmo. Você realmente acredita que essa mulher te ama de verdade? Ela viu uma oportunidade de ouro e agarrou com unhas e dentes. Ela se virou para Isabela com olhos cheios de veneno. Quantos anos você tem, querida? 20 e poucos? E o Diego tem 42. Que coincidência você ter se apaixonado justamente pelo patrão milionário, não é mesmo? As palavras de Marta foram como facadas no coração de Isabela, que sentiu os olhos se enchendo de lágrimas de humilhação e dor. Dona Marta, a senhora não tem o direito de falar assim comigo, conseguiu dizer Isabela, com a voz trêmula mas firme. Eu amo o Diego de verdade, não por causa do dinheiro dele. Mas Marta estava apenas começando seu ataque cruel e calculado. Amor verdadeiro? Riu Marta com escárnio. Minha querida, você nem sequer tem educação formal adequada. É uma simples faxineira que se aproveitou de um homem doente e vulnerável. A humilhação pública deixou Isabela completamente arrasada, mas antes que ela pudesse responder, Diego explodiu numa fúria que ninguém havia visto antes. Chega! Gritou ele, colocando-se fisicamente entre Marta e Isabela. Não vou permitir que você desrespeite a mulher que eu amo. Isabela vale mais do que toda essa família interesseira junta. Sua voz ecoou pela casa inteira, carregada de uma autoridade e uma determinação que calaram Marta momentaneamente. Ela tem mais caráter, mais honestidade e mais amor no coração do que vocês jamais tiveram. Marta tentou recuperar o controle da situação, mas Diego não deu chance. Você quer falar sobre aproveitamento, mãe? Então vamos falar, continuou ele apontando o dedo para ela. Quem se aproveitou de mim foram vocês. Abandonaram-me quando eu estava morrendo, mas não hesitaram em pegar meu dinheiro quando acharam que eu não ia sobreviver. As acusações de Diego eram precisas e dolorosas. Isabela não ganhou nada ficando aqui cuidando de mim. Pelo contrário, ela sacrificou suas próprias necessidades para me ajudar. Dormiu em cadeiras desconfortáveis. Passou noites em claro quando eu estava com dor. Gastou o próprio dinheiro comprando coisas que eu precisava.
Cada palavra era uma defesa apaixonada da mulher que havia salvado sua vida e conquistado seu coração completamente. E agora vocês voltam aqui depois de meses, não para saber como eu estou, mas para tentar separar-me da única pessoa que realmente me ama. Diego estava completamente fora de si, liberando meses de mágoa reprimida. Vocês não são minha família, mãe. Família não abandona, família não rouba, família não tenta destruir a felicidade de quem ama. Marta tentou interromper, mas Diego não deixou. A Isabela me conhece melhor do que vocês jamais se deram ao trabalho de conhecer. Ela sabe o que eu gosto de comer no café da manhã. Conhece meus medos, meus sonhos, minha personalidade. Vocês só conhecem minha conta bancária. A comparação era devastadora e absolutamente verdadeira. Isabela, ainda abalada pelas ofensas que havia recebido, sentiu uma onda de amor e gratidão ao ver Diego defendê-la com tanta paixão e convicção. Diego, você não precisa... tentou dizer ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Preciso sim, meu amor. Preciso deixar bem claro para ela e para qualquer pessoa que queira questionar nosso relacionamento. Ele se virou novamente para Marta, com os olhos brilhando de determinação. Isabela está grávida do meu filho, mãe. Meu herdeiro está crescendo no ventre da mulher mais honesta e carinhosa que já conheci. E se você não consegue aceitar isso, se não consegue tratar a mulher que eu amo com respeito, então pode ir embora agora mesmo. A ultimação foi clara e definitiva, não deixando margem para dúvidas sobre onde estavam as prioridades de Diego. Marta ficou completamente atônita com a firmeza do filho. Durante anos ela havia conseguido manipulá-lo e influenciar suas decisões, mas agora percebia que havia perdido completamente o controle sobre ele. Diego, você não pode estar falando sério, tentou uma última vez. Essa mulher te enfeitiçou. Você não consegue ver que ela só quer seu dinheiro. Mas Diego balançou a cabeça com um sorriso triste. Sabe qual é a diferença entre você e a Isabela, mãe? Ela nunca me pediu nada. Nunca quis que eu comprasse algo para ela. Nunca falou sobre herança ou testamento. Nunca demonstrou interesse pelos meus bens. Ela só queria que eu ficasse bem. A comparação entre o comportamento de Isabela e o da própria família era gritante e inegável. Quando ela descobriu que estava grávida, a primeira preocupação dela foi se eu ia ficar feliz com a notícia, não quanto dinheiro o bebê ia herdar. A derrota de Marta estava completa. Ela havia voltado com a intenção de recuperar o controle sobre Diego e se livrar de Isabela, mas acabou fortalecendo ainda mais a união do casal. Você vai se arrepender dessa decisão, Diego, disse ela, juntando a bolsa com movimentos bruscos e irritados. Quando essa aí mostrar quem realmente é, você vai lembrar das minhas palavras. Diego riu amargamente. Ela já me mostrou quem é, mãe. Mostrou durante os meses mais difíceis da minha vida. E eu escolho ela. Sempre vou escolher ela. Com essas palavras finais, Marta saiu da casa batendo a porta, levando consigo qualquer esperança de reconciliação familiar, mas deixando Diego e Isabela mais unidos e determinados do que nunca a construir sua própria família baseada no amor verdadeiro e no respeito mútuo. Depois da saída tempestuosa de Marta, a mansão ficou envolvida num silêncio pesado, carregado de emoções intensas que ainda ecoavam pelas paredes. Diego e Isabela permaneceram abraçados na sala por longos minutos, processando tudo o que havia acontecido durante aquele confronto doloroso, mas necessário. Você está bem, meu amor? Perguntou Diego, afastando-se ligeiramente para olhar nos olhos de Isabela, que ainda mostravam traços das lágrimas que havia derramado durante as ofensas de Marta. Sinto muito por tudo que minha mãe disse para você. Foram palavras cruéis e injustas. Isabela respirou fundo, tentando se recompor emocionalmente, depois de ter sua dignidade atacada de forma tão violenta e pública. Estou bem, Diego. Doeu muito ouvir aquelas coisas, mas o que importa é o que você pensa sobre mim, sobre nós, respondeu ela, tocando delicadamente o rosto dele com carinho e gratidão genuína. Eu penso que você é a mulher mais corajosa, honesta e amorosa que já conheci, disse Diego, segurando as mãos dela entre as suas com ternura infinita. E admiro ainda mais a forma como você se manteve digna, mesmo sendo atacada injustamente. Uma pessoa de caráter inferior teria revidado com a mesma crueldade, mas você manteve sua classe. As palavras dele aqueceram o coração de Isabela, que sentiu toda a dor causada pelas ofensas de Marta,
sendo curada pelo amor e pela admiração que via nos olhos de Diego. Sua mãe estava magoada e disse coisas que não devia. Tentou justificar Isabela, sempre procurando ver o lado bom das pessoas, mesmo daquelas que a haviam ferido profundamente. Ela perdeu o controle sobre sua vida e descontou em mim porque sou mais fácil de atacar. Essa generosidade de espírito de Isabela impressionou ainda mais Diego, que percebeu como havia escolhido bem a mulher com quem queria passar o resto da vida. Nos dias seguintes ao confronto, Diego tomou medidas práticas e definitivas para proteger Isabela e o futuro da família que estavam construindo juntos. Ele procurou seus advogados para entender exatamente o que a família havia feito com seus bens e para reverter todas as decisões tomadas sem sua autorização. Doutor Henrique, preciso de um relatório completo sobre todas as transações feitas em meu nome durante os últimos meses, disse ele ao seu advogado de confiança durante uma reunião no escritório da mansão. E quero saber quais são minhas opções legais para recuperar tudo que foi vendido ou transferido sem minha autorização. O advogado confirmou que muitas das ações da família haviam sido ilegais e que Diego tinha chances excelentes de recuperar seus bens através da justiça. Vamos entrar com ações contra todos os envolvidos, Sr. Diego. Eles aproveitaram sua condição médica para cometer crimes financeiros. Paralelamente às questões legais, Diego também decidiu tomar uma atitude simbólica, mais significativa, em relação ao seu relacionamento com Isabela. Durante uma tarde tranquila, quando eles estavam relaxando no jardim da mansão, ele a surpreendeu com uma proposta que ela jamais esperava receber. Isabela, durante esses meses ao seu lado, aprendia o verdadeiro significado do amor, da lealdade e da dedicação, começou ele, pegando as mãos dela entre as suas, com solenidade. Você me salvou de uma forma que vai muito além da cura física. Você salvou minha alma, meu coração, minha capacidade de confiar nas pessoas. Isabela sentiu o coração acelerar, pressentindo que algo importante estava por vir. Diego, você não precisa agradecer. Eu fiz tudo porque te amo, disse ela, mas ele balançou a cabeça com um sorriso emocionado. Não é agradecimento, meu amor, é uma declaração, continuou Diego, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo que fez os olhos de Isabela se arregalarem de surpresa. Isabela Costa, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha companheira oficial, a mãe dos meus filhos e a dona do meu coração para sempre? A proposta deixou Isabela completamente sem palavras, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto enquanto ela olhava para o anel de noivado mais bonito que jamais havia visto. Diego, você tem certeza? Depois de tudo que sua mãe disse, depois de todos os problemas que nosso relacionamento pode causar com sua família? Perguntou ela, ainda insegura sobre as consequências sociais daquela união. Isabela, minha família agora é você e nosso bebê, respondeu ele com convicção absoluta. Todo o resto é passado. Você aceita se casar comigo? Sim, claro que sim, exclamou Isabela, jogando-se nos braços de Diego com uma alegria explosiva que contagiou todo o ambiente ao redor deles. O anel ficava perfeito em seu dedo, como se tivesse sido feito especialmente para ela, e simbolizava não apenas o compromisso entre eles, mas também a vitória do amor verdadeiro sobre todas as adversidades que haviam enfrentado. Eu te amo tanto, Diego. Não consigo acreditar que vamos nos casar de verdade, disse ela, admirando o anel que brilhava sob a luz do sol da tarde. Acredite, meu amor, e vamos ter uma cerimônia linda, com pessoas que realmente nos amam e torcem pela nossa felicidade, prometeu Diego, já fazendo planos mentais para um casamento que celebrasse adequadamente o amor que haviam descoberto um no outro. As semanas seguintes foram uma mistura de preparativos para o casamento e cuidados com a gravidez de Isabela, que estava se desenvolvendo perfeitamente e trazendo cada vez mais alegria para o casal. Diego se revelou um noivo atencioso e um futuro pai completamente dedicado, acompanhando Isabela em todas as consultas médicas e participando ativamente de cada etapa da gestação. Hoje vamos descobrir o sexo do bebê, disse ele numa manhã, mais animado que uma criança no dia de Natal. Eu realmente não me importo se for menino ou menina, só quero que seja saudável e feliz, respondeu Isabela, tocando carinhosamente a barriga, que já começava a aparecer. Também não me importo com o sexo, mas confesso que estou curioso, riu Diego,
colocando a mão sobre a barriga dela para sentir os primeiros movimentos do bebê. Durante a consulta médica, eles descobriram que esperavam uma menina, uma notícia que deixou ambos emocionados e ainda mais ansiosos para a chegada da pequena. Uma menina! Exclamou Diego com os olhos brilhando de felicidade. Nossa princesinha vai ser tão linda quanto a mãe dela, disse ele, beijando Isabela com ternura. E vai ter o coração bondoso do pai dela, respondeu ela, sentindo uma completude que jamais havia imaginado ser possível. Como vamos chamá-la? Perguntou Diego, já pensando em nomes para a filha. Que tal Radassa? Significa sabedoria, e tenho certeza de que ela vai crescer sendo uma mulher sábia e forte, sugeriu Isabela. Radassa Cardoso Costa, testou Diego gostando do som. Perfeito. Nossa Radassa vai ser a prova viva de que o amor verdadeiro sempre vence, não importa quais obstáculos apareçam no caminho. O noivado de Diego e Isabela se tornou um símbolo de esperança e renovação para ambos, representando não apenas a união de duas pessoas que se amavam profundamente, mas também o triunfo da honestidade sobre a ganância, da lealdade sobre o interesse e do amor verdadeiro sobre todas as convenções sociais e pressões familiares que tentaram separá-los. 8 meses depois da proposta de casamento, numa manhã ensolarada de sábado, Diego e Isabela finalmente se casaram numa cerimônia íntima e emocionante realizada no jardim da própria mansão. A decoração era simples, mas elegante, com flores brancas e rosa que Isabela havia escolhido pessoalmente, criando um ambiente romântico e acolhedor para celebrar o amor que havia nascido durante os momentos mais difíceis e se fortalecido diante de todas as adversidades. Isabela estava radiante em seu vestido de noiva, que havia sido especialmente ajustado para acomodar sua barriga de 7 meses de gestação, transformando-a numa noiva ainda mais bela e emocionante. Você está absolutamente deslumbrante, meu amor, sussurrou Diego quando a viu caminhando em sua direção, carregando um buquê simples, mas significativo de margaridas brancas, as flores favoritas dela, que representavam a pureza e a simplicidade de seu coração. A cerimônia foi conduzida por um padre amigo de Diego, que conhecia a história do casal, e ficou profundamente tocado pela jornada de amor e superação que eles haviam percorrido juntos. Diego e Isabela, vocês são um exemplo vivo de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, disse o padre durante a cerimônia. Vocês se encontraram quando um estava em seu momento mais vulnerável e a outra ofereceu seu coração sem pedir nada em troca. Esse é o tipo de amor que transforma vidas e cria famílias baseadas na verdade e na dedicação mútua. As palavras do padre ecoaram pelos corações dos poucos convidados presentes que eram amigos verdadeiros do casal e colegas de trabalho de Diego, que haviam acompanhado sua transformação desde que conheceu Isabela. Durante a troca de alianças, Diego segurou as mãos de Isabela com tanta ternura que ela sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Isabela, você entrou na minha vida quando eu mais precisava de amor e cuidado, e me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem escolhemos amar, disse ele, colocando a aliança no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas de emoção. Prometo te amar, te proteger e te valorizar todos os dias da nossa vida, e ser o melhor marido e pai que conseguir ser. Isabela, por sua vez, olhou nos olhos dele com uma sinceridade comovente. Diego, você me mostrou que eu merecia ser amada e valorizada. Me deu uma família e um lar onde posso ser completamente feliz, disse ela, colocando a aliança no dedo dele. Prometo continuar te amando como te amei durante sua recuperação, nos momentos bons e ruins, e criar nossa filha com todo o amor que sinto por você. 3 meses depois do casamento, numa noite de lua cheia, Radassa Cardoso Costa veio ao mundo com saúde perfeita e uma beleza que misturava as características mais bonitas dos dois pais. Diego estava presente na sala de parto, segurando a mão de Isabela durante todo o trabalho de parto e chorando de emoção quando ouviu o primeiro choro da filha. Ela é perfeita, Isabela. Nossa princesinha é absolutamente perfeita, exclamou ele, beijando a testa suada da esposa com gratidão infinita. Obrigado por me dar o presente mais precioso da minha vida. Isabela, exausta, mas radiante de felicidade, segurou a filha recém-nascida nos braços
e sentiu uma completude que jamais havia imaginado ser possível. Olha só, Hadassah, este é seu papai, o homem mais maravilhoso do mundo, sussurrou ela para a bebê que parecia escutar cada palavra com atenção. Os primeiros meses de Hadassah trouxeram uma alegria indescritível para a nova família. Diego se revelou um pai completamente apaixonado e dedicado, acordando durante as madrugadas para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com uma habilidade que surpreendeu até mesmo Isabela, e passando horas observando cada movimento e expressão da filha como se fossem pequenos milagres. Ela tem seus olhos, Isabela, dizia ele constantemente, fascinado pelas semelhanças que via entre mãe e filha. E tem seu sorriso doce que ilumina qualquer ambiente. A casa se encheu de risadas, cantigas de ninar e uma paz que contrastava completamente com os tempos difíceis que haviam passado antes de encontrarem um ao outro. Um ano depois do nascimento de Hadassah, numa tarde ensolarada de domingo, Diego, Isabela e a pequena Hadassah estavam brincando no jardim da mansão quando Diego teve uma revelação que quis compartilhar com a esposa. Sabe, Isabela, às vezes eu agradeço por ter ficado doente, disse ele, surpreendendo-a completamente. Não porque queria passar por aquilo, mas porque foi assim que descobri quem realmente me amava e encontrei a família verdadeira que sempre busquei. Isabela sorriu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. E eu agradeço por ter tido coragem de defender você naquele dia quando sua família queria te abandonar, respondeu ela, observando Hadassah engatinhar pelo gramado com energia e curiosidade. Se eu não tivesse falado nada, talvez você tivesse sido internado numa clínica qualquer, e nós nunca teríamos descoberto esse amor. O destino sempre encontra um jeito de unir as pessoas que foram feitas uma para a outra, disse Diego, puxando Isabela para um abraço carinhoso, enquanto observavam Hadassah tentando alcançar uma borboleta colorida que voava pelo jardim. E agora temos uma família linda, uma filha saudável, e um amor que cresceu durante as dificuldades e se fortaleceu com cada obstáculo que superamos juntos. Isabela encostou a cabeça no ombro do marido, sentindo uma gratidão profunda por tudo que haviam conquistado. Somos a prova de que o amor verdadeiro sempre vence. Não importa de onde vem ou quais preconceitos enfrenta, disse ela, vendo Hadassah dar seus primeiros passinhos trêmulos em direção aos pais, com um sorriso largo que iluminava todo o seu rostinho angelical. Naquele momento perfeito, com sua filha correndo para seus braços e sua esposa ao seu lado, Diego soube que havia encontrado a verdadeira felicidade, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e dedicação mútua. A família que havia rejeitado se tornou irrelevante diante da família que ele havia escolhido e criado com Isabela, provando que os laços do coração são sempre mais fortes que os laços de sangue quando são construídos com amor verdadeiro. E assim, meus queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Diego e Isabela nos mostra que as pessoas mais especiais muitas vezes aparecem em nossas vidas nos momentos mais inesperados, quando menos esperamos e mais precisamos. Isabela, uma mulher simples e de coração puro, provou que o amor genuíno não conhece barreiras sociais ou diferenças financeiras. Ela escolheu cuidar de Diego, não por obrigação ou interesse, mas porque reconheceu nele uma alma bondosa que merecia ser amada e protegida. E Diego, por sua vez, soube valorizar esse amor raro e verdadeiro, defendendo sua escolha mesmo quando isso significou perder a família que o abandonou. A pequena Hadassah representa a continuação dessa história de amor, a prova viva de que quando duas pessoas se encontram por amor verdadeiro, elas criam algo belo e duradouro que vai muito além delas mesmas. Que essa história toque o coração de vocês e os lembre de que o amor verdadeiro sempre vale a pena ser defendido, não importa quais obstáculos apareçam no caminho. As pessoas certas chegam na nossa vida no momento certo, mesmo que seja durante nossa maior dificuldade. Muito obrigado por acompanharem mais uma de nossas histórias. Se vocês gostaram, deixem aquele like carinhoso, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e compartilhem com os amigos que também gostam de narrativas que tocam o coração. Nos comentários contem para nós. Vocês acreditam que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer? Quero ler todas as opiniões de vocês.
Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre vale a luta.